Salve hip hop suave, aquele salve pra você, mano, Monamina, em geral na sintonia do portal Batalha de Rima. E estamos aqui para fazer um react hoje sobre algumas coisas que o MC90 disse nos stories dele sobre a valorização dos MCs de batalha no duelo de MCs nacional, sobre os MCs não quererem participar do duelo de MCs nacional. E vamos trocar uma ideia, né? Como ele propõe abrir esta conversa, abriremos esta conversa com um ponto de vista um pouco diferente do dele. Em algumas coisas eu vou concordar, em outras eu vou acabar discordando, mas estamos aqui para debater ideias e não é nada pessoal, porque 90, inclusive, é um dos MCs que eu mais admiro na cena, inclusive na batalha e também musicalmente, certo? Eu vou tocando aqui um pouco desses vídeos que eu retirei dos stories dele e vou pausando para falar sobre a minha opinião, botar um outro ponto de vista, ou às vezes até concordar, ou de discorrer um pouco mais sobre o que ele disse, certo? Vou tentar fazer o vídeo com o mínimo de edições possíveis para que ele seja mais fluido e mais puro, né? Sem muitas edições, sem muitos cortes, para que ele seja puro. Puríssimo. Só vou cortar se eu falar alguma coisa de muito errada e quiser... Entendeu? Tipo agora. Vamos começar, vai. Bom, tem alguns MCs falando que não vão participar da corrida pro Nacional. E eu queria falar um pouco sobre isso, até porque eu também não vou. É uma pena. E já tem algumas coisas que eu quero falar faz um tempo, eu já tenho falado também há um tempo. Cara, as organizações do Brasil são muito grandes e fazem uma parada muito linda. Porém, os MCs são atletas. Por que eu falo que são atletas? Porque MC de batalha disputa um com o outro. Ou seja, você precisa ser um atleta de alto rendimento. Vamos começar por aqui. Tipo, as organizações de batalha do Brasil são muito grandes. O trabalho que as organizações fazem são grandiosos mesmo, os trabalhos que as organizações fazem. Porque, mano, organizações grandes, que a gente pensar assim, em questão de ter equipe, são pouquíssimas. Inclusive, tipo, o duelo de MCs nacional não entra nesse negócio de ter uma organização grande, gigante. Se você for ver o núcleo da família de rua, é meia dúzia de pessoas. O CPBMC sou eu mais 5 pessoas. Então as organizações, elas são grandiosas no trabalho que fazem, mas elas ainda são escassas em questão de mão de obra e porque todo mundo tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo também, tá ligado? Então é importante a gente entender que a gente vê trabalhos grandiosos saindo de mão de organizações com o mínimo de recurso e o mínimo de pessoal. Os MCs são atletas, os MCs são atletas. É isso que ele falou, não tenho o que discordar. Os MCs são atletas, ali a batalha de rima é um esporte mental, não só mental, né? Mas ela requer muito do físico também, porque o MC que ele não tem preparo para fazer uma batalha, por exemplo, de 40 minutos numa FMS, ele sofre. Então você tem que ter preparo físico e preparo mental. Isso é um esporte sim, é um treinamento, é uma competição que tem regras, é uma competição que tem regras a serem seguidas, que tem métodos de treinamento e por aí vai. Os MCs são atletas, organizações são grandes, entre aspas, fazem trabalhos grandiosos, né, mano? Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, de que as organizações são gigantes e mega empresas. Não são. Eu acho que eu tenho aí um respaldo na cena para poder citar nomes sem ter medo de boicotes, mas organização grande, com equipe, com dinheiro entrando, etc., a gente deve ter, tipo, a Batalha da Aldeia. E só. Tipo, e a FMS que recebe investimento da FMS gringa. Organizações grandes. O resto das organizações são organizações que fazem trabalhos grandiosos com pouquíssimo recurso. Um psicológico, tem um monte de coisa alinhada para você conseguir render, ganhar um monte de coisa. Eu já fui MC que ganhei várias competições pelo Brasil. Um dos mais monstros da história. Já conseguiu conquistar, tipo, vários títulos aí que vários MCs muito mais renomados não já fui de alto rendimento. Hoje eu não sei se eu tô lá, mas eu já tô treinando tanto quanto um atleta de alto rendimento. Tipo, basicamente todos os meus dias são voltados para treino de batalha. Bom, eu não vou participar do Nacional, não vou tentar participar do Nacional. Por quê? É uma competição que você tem que ganhar todo o seu bairro, toda a sua cidade, depois todo o seu estado, para depois você ganhar do país inteiro. E só se você ganhar de tudo isso, você é premiado. Sim. O Nacional, ele tem, entre aspas, ali, este problema, né? Tem premiações em outras etapas, dependendo do estado, dependendo da organização. Por exemplo, o estadual do ano passado tinha uma premiação de R$400. É uma premiação baixa, não é uma ajuda de custo, não tem uma ajuda de custo. Por quê? Porque a competição não tem dinheiro sendo injetado. A competição do duelo de MCs nacional ela é feita num esforço
conjunto da família de rua com organizações do país inteiro, cada organização correndo com o que tem, com o que pode, seja um edital, seja um patrocínio local, seja uma ajuda de estrutura. Então, acabam sim a maioria das competições do Duelo de MCs Nacional não tendo premiações. Dentro de um próprio estado, que eu posso falar só, obviamente, do que eu tenho, né, propriedade, que é o estado de São Paulo, a gente tem edições em que a gente consegue premiar os MCs com algum dinheiro, porque os parceiros locais conseguem esse dinheiro. Algumas edições a gente consegue até uma ajuda de custo para os MCs, porque são edições que a gente consegue uma contratação, por exemplo, de um SESC, e aí a gente consegue dar uma ajuda de custo para os MCs chegarem, comerem alguma coisa ali, ajuda de custo em dinheiro mesmo, assim. E em várias outras a gente tem o equipamento de som e o espaço, isso quando a gente tem isso e a gente não tem que lidar com prefeitura querendo vetar nosso evento, no dia, inclusive. Então é complicado. Sim, é uma competição longa que não tem nenhum dinheiro sendo injetado de fora e por isso acaba não tendo premiações em todas as etapas. É uma competição que custa caro também, mas a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. E quanto à escolha dele de não participar por isso, entendo, acolho. E eu mesmo já deixei de participar de diversas competições quando eu era MC de batalha por serem competições que cobrassem muito do meu desempenho para um retorno a longo prazo incerto ou até mesmo um retorno inexistente, né? É muito legal ter essa premiação, óbvio. Porém, existe um processo que fica muita gente nesse processo, muita gente que se esforçou, muita gente que chegou longe. E dá no mesmo que nada. Tudo que você ganha são problemas psicológicos. Aí eu discordo um pouco de você, 90. Lógico que tem esse esforço, né? E que gera esse esforço psicológico. Se você tá ali, não tem a saúde emocional em dia, a internet te cobra, os fãs te cobram, a competição te cobra, porque a competição ela é voraz, é um contra o outro, etc e tal. Mas, cara, a vida é assim, não é um problema só das batalhas de MCs. Você se esforça para ter uma profissão, você estuda mais que outras pessoas e alguém que tem um QI consegue o cargo que você não consegue e etc e tal. Isso não é um problema das batalhas de MC, é um problema da vida, assim, da vida adulta principalmente. A gente tenta sanar isso de alguma forma, né? De trazer um pouco mais de bem-estar para quem trabalha com a gente, etc e tal, mas é cobrável, mas não é em nada, também não dá em nada. Quantas pessoas você vê ali que não tinham nome nenhum e depois de um processo de nacional, mesmo que não tenham chegado à final nacional, já conseguiram algum destaque. Tipo o M. Charles, que chegou a ser campeão depois, mas no primeiro ano ele caiu na primeira fase. Mesmo tendo caído no meio do caminho, ali mudou uma chavinha pra ele, tá ligado? Você, em 2015, quando você foi lá pro duelo de MCs nacional, perdeu por Orochi, mas ainda assim ali você passou a ser mais conhecido. Você já tinha um corre, lógico, obviamente. Você, M. Charles, todos os outros MCs que eu tô citando aqui já sabem disso. Já tinha um corre posterior? Já tinha um corre anterior que corroborou que esta visibilidade proporcionada pelo duelo de MCs nacional trouxesse uma mudança na carreira, mesmo que seja pouca coisa ali no momento, se a gente vê em questão relativa financeira. Mas, poxa, o próprio Nicolas Walter também foi um cara que não chegou a ser campeão, mas teve essa mudança. E diversos outros MCs que, nessa visibilidade do processo do nacional, conseguem visibilidade. Por ser um processo mais democrático, que não depende de você já ter um nome anterior para se inscrever e disputar uma vaga, é um processo que revela nomes novos. E aí eu também acredito que não seja ganhar nada, dar em nada. Você participou da competição, você evoluiu, você enfrentou novos adversários, conheceu outras pessoas e conseguiu visibilidade. Lógico, financeiramente, zero. Mas existe tudo isso no caminho, assim. Que também é uma coisa que a gente pode pensar em questão das organizações. A gente também faz isso e não tem retorno financeiro. Tá ligado? Ninguém tá ficando rico fazendo duelo de MCs nacional, inclusive o contrário, né? Quem me conhece, quem me segue aí já sabe o quanto de coisa que eu abdiquei no ano passado, inclusive bens materiais, para conseguir fazer a competição acontecer com o mínimo de honra, né? Com o mínimo de dignidade para quem participa com a gente. E ainda assim a gente também tem toda essa pressão do público dando hate, né? Aí já dando uma contrapartida em questão da organização, que a gente não tem, não dá o dinheiro para os MCs, que a gente não paga os MCs, porque a gente não tem esse dinheiro. E é esse dinheiro que também sai do nosso bolso de alguma forma, que vem de outro lugar, vem de outros trabalhos. Porque a gente não tem apoio, mas a gente fala mais sobre isso aí, essa questão do apoio mais pra frente. Porque tanto a organização não te valoriza da maneira correta. Não te valoriza na maneira correta, você tá falando de dinheiro. Porque assim, a organização do nacional em si,
sempre prezou, tipo, por tratar os MCs bem, né? Tipo, aí você pode falar pra mim se eu tô errado, tipo, toda vez que alguém chega no Nacional, existe toda uma valorização do artista como se ele fosse a atração que ele já é, né? A atração principal da parada. Aqui em São Paulo, a gente valoriza o que a gente pode valorizar, que é, tipo, tentar dar o mínimo de dignidade na hora da seletiva e etc e tal. E por aí vai, acredito que seja assim pelo Brasil inteiro. Não consegue valorizar financeiramente, isso a gente não consegue mesmo, tá ligado? É difícil, porque é o que eu falei lá no começo. São poucas pessoas, pouco dinheiro e etc e tal. E nem o público te valoriza da maneira correta. Por exemplo, eu sou um vice-campeão nacional e a galera ainda olha isso como, caraca, alguém que errou, alguém que falhou, alguém que fracassou. Cara, eu fui o segundo MC que mais chegou longe no país. Isso é cabuloso demais. A plateia, ela é cruel, muito mais cruel do que várias outras coisas. Não só a plateia, mas os outros MCs também, tipo, não entendem que, tipo, só vence, só existe o campeão. Não existe só o campeão, né? Quantos outros MCs eu já citei aqui que mudaram a vida, entre aspas, mesmo sem ter ganhado o duelo de MCs nacional, a partir de uma aparição numa grande batalha. Do mesmo jeito que vários MCs mudam a vida, tipo, aparecendo na Batalha da Aldeia, etc e tal. Mas isso, mano, é uma pressão pros MCs, sim. A plateia precisa entender que não existe só o campeão, que não existe só ser o campeão, que existe todo um trabalho sendo feito através disso, porque todo mundo faz parte desse show, quem perdeu e quem ganhou, né? E as organizações também sofrem com isso, porque a gente já disse, tira dinheiro do bolso, se esforça, faz acontecer, e a gente posta as coisas e só recebe xingamento, porque o vídeo não tá na qualidade que a galera espera que esteja, porque não tem uma live, porque não contratamos fulano, porque não contratamos ciclano, porque a gente não tem uma estrutura de som que eles esperavam que a gente tivesse, sendo que é aquilo, ninguém tá tendo dinheiro pra nada, cara. Ninguém tá recebendo pra isso, tá ligado? Então a plateia precisa se ligar e entender também, tipo, tanto ter esse simancol com as organizações, quanto acolher os MCs e entender que o trabalho deles existe sendo campeões ou não, sendo campeãs ou não. O trabalho do MC, ele existe no dia a dia. E apoiar o trabalho desse MC no dia a dia é mais do que só, tipo, festejar quando tem título. É mais do que só xingar o adversário que derruba esse MC. É apoiar literalmente esse MC no dia a dia. É compartilhar o conteúdo que ele posta. É compartilhar as músicas quando ele tem lá um trabalho musical. É consumir as músicas, consumir os produtos que o MC faz. Seja uma camiseta de um disco, seja um boné, seja um sticker, uma rifa para conseguir rodar umas batalhas. Isso é ser fã do MC, isso é apoiar o trabalho do MC e não só ficar cobrando títulos e títulos e títulos. Porque, cara, título não dá pra você, tipo, querer resumir a carreira do MC a título, velho. Se você gosta do MC, apoia o trabalho do MC. Se você gosta da organização, apoia o trabalho da organização de uma forma interessante, sem ficar só nessa cobrança, como se, tipo, todo mundo tivesse a obrigação de entregar alguma coisa pra vocês. Com esse assunto, eu não posso deixar de dar um salve para a FMS, que é uma organização de batalha, que leva batalha muito a sério, não só a batalha quanto o MC. E é uma organização que, inclusive, paga um salário para o MC participar dessa competição, para se ganhar um prêmio também. Mas valoriza tanto a premiação quanto o caminho, quanto você chegar até ali. E você perdendo, você ganhando, você fica em paz, porque você exerceu sua profissão, você conseguiu deixar um trabalho de lado, deixar um bagulho de lado, por saber que se esforçando na rima, você não ficaria ao léu. Cara, todo mundo que segue meu canal pode saber já, tipo, tem certeza aí que eu gosto da FMS, que eu amo a FMS, sou, tipo, colaborador da FMS, fui jurado de todas as qualificatórias. Falo da FMS desde antes da FMS chegar no Brasil. Mas isso ficou com cara de publi, hein, 90? Do nada, você me joga assim, pá, FMS. Cara, primeiro, problematizando. Eu amo a FMS, eu adoro o trabalho que a FMS faz. Mas não é assim. Não é nesse ponto que você tá, tipo, falando. As qualificatórias da FMS pagam ali o dinheiro para os MCs participarem, só que todos esses MCs que foram convidados para as qualificatórias da FMS, eles passaram por todo esse processo do Nacional antes. Seja do Nacional do DMN, seja do na Red Bull, francamente, ou seja de grandes competições, tipo a Batalha da Aldeia, aniversário de trio lá, e a Mar de Monstros, Coliseu e etc. Então todos esses MCs, eles já tiveram esse caminho percorrido antes para chegar nesse mínimo saláriozinho para competir por um prêmio. Isso falando de qualificatórias FMS.
Se a gente falar da Liga FMS, que é onde literalmente tem esse salário, nossa, a Liga FMS é que paga o salário mensal para o MC batalhar e disputar ali durante um ano por aquele prêmio. A gente está falando de um seleto grupo de 10 MCs. Aí é a mesma coisa que a gente estava falando sobre o mercado de trabalho. É você passar o ano inteiro disputando para tentar uma vaga numa empresa que só tem 10 vagas. Se a gente pensar como a liga funciona fora do país, que ela já existe há mais tempo. Existe um ranking da FRF, que é a Freestyle Rap Federation, né? Federação de Rap Freestyle, que você tem que escalar nesse ranking, e esse ranking é como se fossem seletivas aqui pro nacional, cara. São batalhas de rua, são eventos especiais, etc e tal. Não existe contratação para você escalar esse ranking para tentar entrar na FMS. Então, é complicado também, tá ligado? Tipo, é um cenário ideal você ter uma liga que paga os MCs, mas é um cenário ideal para 10 MCs. O resto da cena ainda continua na mesma coisa. É uma federação, é uma instituição, é uma competição que valoriza aqueles MCs que são contratados dela. É a mesma coisa de a gente parar pra pensar, por exemplo, na Batalha da Aldeia, que tem o ranking da Batalha da Aldeia, que os MCs já são confirmados pra batalhar lá se eles estão no ranking, então todo mês eles ganham pelo menos R$400, que é o que a Batalha da Aldeia paga pra quem cai na primeira fase. Aí eles têm um contrato? Eles são contratados? São, mas aí é aquele seleto grupo de MCs que conseguem se manter no ranking da aldeia, é o seleto grupo de MCs que mora em um local que é possível ir pra aldeia toda semana, é um seleto grupo de MCs, tá ligado? Ainda é um seleto grupo de MCs. Não é uma coisa que seja nacional nesse âmbito que a gente tá falando do DMN. Se a gente tá falando do DMN, tipo, é um corre totalmente diferente. A gente poderia pôr para ali, né? Tipo, parear o DMN, o processo do DMN com a Freestyle Rap Federation para você subir e acessar a FMS. É o mesmo corre. É o mesmo corre distante, sem premiação certa, sem retorno correto, concreto. Para você chegar ali naquele top 10 MCs que vai disputar a liga durante um ano e ter um salário, tá ligado? Então é isso, tipo, é uma comparação que é muito bonita quando a gente vê de fora, a gente fala, não, porque os MCs são profissionais, etc. Só que ninguém para pensar que são 10 MCs de uma cena de um país inteiro. Então, é tão complicado de você fazer isso acontecer, é tão complicado de você acessar esse dinheiro, de você ser um desses MCs, quanto no duelo de MCs nacional você ter esse prêmio, tá ligado? São competições árduas da mesma forma. A diferença é que o duelo de MCs nacional não tem uma liga que dura o ano inteiro pagando, tipo, 10 MCs. Ela tem uma liga que dura, tipo, 6, 7 meses, que tem que dar conta de fazer uma peneira de 3, 4, 5 mil MCs no país todo. Só aqui em São Paulo a gente tem uma perspectiva de mais de 1.000 MCs batalhando, né, para chegar nos 16 do CPMMC, da final estadual, né? Então é complicado, tipo, é uma parada que a gente espera que aconteça mais, ter batalhas que nem a aldeia hoje pode premiar ali, tipo, premiar não, né? Bonificar os MCs semanalmente, mesmo se eles não forem campeões, mas são pouquíssimas as organizações que consigam fazer isso, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pro final, sobre as questões de dinheiro, de valorização. Mas vale a pena pontuar isso. Tipo, a FMS é incrível o jeito que acontece a liga, mas é um caminho tão árduo quanto o duelo de MCs nacional. Não é diferente, tá ligado? Não ficaria simplesmente sem nada e recebendo só crítica no final. Por isso que eu quero dizer que eu apoio os MCs que não estão querendo participar de competições grandes, do nacional, porque realmente é muito difícil e psicologicamente é muito desgastante. Eu já passei por... Eu também apoio. Se você acha que você não tá preparado em questão psicológica, se você acha que isso é um desgaste que você não quer ter, se você acredita que o prêmio, a possibilidade de prêmio é menor do que a possibilidade de se frustrar, eu também apoio. Não participa. Porque é isso, a competição é isso. A competição ela é frustrante, a competição é árdua. Se você acha que o custo e o benefício não batem, não participa, porque a saúde deve ser priorizada, tá ligado? Eu entendo esse lugar, tipo, eu mesmo, quando batalhava, tipo, já disse várias vezes, quitei de competição porque não queria ter isso. E é difícil, não só pra você que é MC, pra nós da organização também, tá ligado? Aí mais de anos, aí já fiquei tipo numa depressão mais de ano também por causa de batalha. Precisamos que os MCs de alto rendimento consigam ser recompensados. Como? Não sei, mas precisamos conversar sobre isso. Tem vários MCs em alto rendimento que rendem, inclusive financeiramente,
com seus vídeos no YouTube, com várias paradas, eles rendem financeiramente, porém finança também não chega nesses MCs. Então, correr atrás, fazer um monte de coisa e às vezes ter uma organização que fica suave com isso e consegue ter perspectiva para a organização, e vários MCs ainda caindo num limbo depressivo. Precisamos falar sobre isso e sobre essa desistência. Precisamos falar sobre isso, sobre essa desistência, mas vamos lá, vamos botar alguns pontos que eu acredito que o seu manifesto ele é legítimo pra caralho, só que a gente tem que ter alguns pontos em vista. A gente tá falando de duelo de MCs nacional, ou a gente tá falando das organizações que fazem dinheiro com visualização e não repassam esse dinheiro? Porque dentro do duelo de MCs nacional, cara, tipo, a gente tem ali talvez as visualizações da final nacional e das finais estaduais que ajudam a abater um pouco desse custo, mas se você for pegar ali e bater o custo do evento em si do duelo de MCs nacional só de passagem, essas visualizações não vão pagar, tá ligado? Só de passagem e hospedagem e alimentação, tipo, já tá devendo, tá ligado? É um evento gigante. A gente tá falando das organizações estaduais, que ninguém ganha nada pra fazer isso, tá ligado? Então, é isso. Os MCs de alto rendimento, eles precisam ser recompensados? Eles precisam ser recompensados. Aonde tem essa recompensa? Onde a gente está se propondo a fazer uma competição que tá todo mundo fazendo a parada, tipo, pra manter uma cultura, pra criar uma nova cultura, porque, tipo, nada começa com dinheiro, tá ligado? Aí é todo mundo trabalhando junto, tipo, e se esforçando junto. É botando dinheiro de onde não tem, tipo, se esforçando pra ir sem receber e buscando todo mundo um lugar melhor. Então, assim, se a gente vai falar sobre organizações que pegam views e não repassam esse dinheiro, meia dúzia de organizações no país a gente pode falar sobre isso. Pô, tipo, talvez Batalha da Norte, Batalha do Forte, Coliseu, tipo, Zil, Leste, Aldeia. Talvez essas batalhas tenham tipo, uma verba legal de adescência, porque tem alguns MCs mais famosos que participam às vezes, e não todas essas, talvez tipo, tenha isso frequentemente, né? Mas se você for falar de âmbito estadual, velho, tipo, eu posso abrir para você aí, ó, tipo, nossa decência do CPBMC. Em 4 anos de competição, em visualização, a gente tem 4, 5 mil reais. Só no ano passado, tipo, eu saí devendo 15, tá ligado? Só para fazer o básico acontecer, tipo, com custo de viagem, tipo, aparelho, coisa de vídeo, para botar os vídeos no ar e, mano, fazer acontecer, só para fazer acontecer. Foi tipo 15 conto, tá ligado? Sair devendo pra caralho. Em 1 ano, tipo, se juntar a decência de vídeo de 5 anos não dá 1. Então, se a gente tá falando de organizações que fazem views e não repassam isso, é uma discussão que a gente pode ter como? Pensando em divisão de royalties, como que isso é possível, como que a gente pode fazer, tipo, por exemplo, o que a Aldeia tá fazendo agora, tipo, de bonificar os MCs a partir da primeira fase já. Eu tô citando a Aldeia só porque é a primeira que eu lembrei, viu, gente? Eu não sei se tem alguma outra batalha que faz isso. Se tiver, tipo, boas. Além da qualificatória da FMS, tô falando de batalhas semanais. E é isso. Se a gente estiver falando de organizações estaduais, ninguém ganha dinheiro com isso, velho. Então, aí é uma crítica que ficou confusa. Porque aí você não dá pra entender. Se você tá criticando a organização da família de rua, tipo, que recebe pra fazer o nacional, que tipo, a gente sabe que não recebe tanto assim também não, e tipo, sai devendo todo ano. Se você está criticando as organizações estaduais que também não recebem para fazer os estaduais e tipo, também saem devendo todo ano, ou se você está tipo, querendo trazer uma crítica a essa exploração da imagem dos MCs juntamente com essa monetização do YouTube e essa falta de divisão, tá ligado? Eu achei confuso isso. Então por isso que eu achei interessante fazer esse vídeo pra gente trocar essa ideia. Porque senão fica parecendo que a gente tá ganhando dinheiro pra caralho e roubando os MCs. Que eu já fui acusado disso várias vezes durante esses 10 anos de processo de duelo de MCs nacional. Pô, o Mamute recebe mó grana pra fazer o estadual e tá roubando nós. Já ouvi isso várias vezes na rua. Saca? Sendo que todo ano o Mamute tava tirando dinheiro do bolso. A família de rua recebe milhões pra fazer o duelo de MCs nacional. Sendo que todo ano a família de rua tá devendo. Saca? Teve ano de a gente fazer vaquinha entre as organizações do estado, do Brasil, cada organização de cada estado, fazer vaquinha para conseguir fazer acontecer, saca? Já teve mais de um ano em que a organização do estado pagava a passagem do próprio MC para ir para lá, porque tipo, a família de rua só conseguia o bastante pro equipamento de som. E aí, mano, peço perdão à família de rua se eu tô expondo alguma coisa que vocês não gostariam que eu expusesse. Mas essa é a realidade do duelo de MCs nacional. Ele é feito com muito esforço, saca? Tipo, mas não sei, tipo, 2 anos atrás, os últimos 2 anos teve um apoio da Som Livre. Mano, não cobre.
Não cobre tudo. Se você parar pra ver e pensar minimamente quanto de passagem tem, quanto de hospedagem tem, se a gente pensar que a gente tem que trazer MCs de todos os estados do Brasil, não cobre, mano. O que tem de patrocínio não cobre. Família de rua tá correndo atrás, mas não cobre, tá ligado? Não dá, tipo, não dá retorno. E aí a gente chega num problema. Isso não acontece só com as batalhas de rima, isso é cultural do brasileiro, mano. A gente não tem apoio ao esporte, a gente não tem apoio à cultura, a gente não tem incentivo, tá ligado? Quantas vezes a gente não vê atletas, mano, dos melhores do mundo, tendo que fazer vaquinha pra ir disputar competições porque a gente não tem um apoio, a gente não tem a gente não tem patrocinadores que se preocupem com isso, a gente não tem uma política pública que seja eficaz o bastante para suprir a nossa necessidade de básica de cultura, lazer e esporte, saúde. É cabuloso. E isso vaza para a batalha de rima, que ainda tem um adendo, que é uma parada que vem da cultura hip hop, que vem de uma cultura periférica, que vem de uma cultura preta, que vem de uma cultura contestadora, de uma contracultura, e ninguém quer dar dinheiro pra quem é contestador, irmão. No Brasil, principalmente. O Brasil é um puta país conservador nesse sentido. Então a gente acaba tendo mais dificuldade ainda em conseguir patrocinadores. E aí a gente pode falar até da própria FMS. A FMS na gringa tem apoiadores milionários, tipo, entre aspas, não apoios milionários de dinheiro milionário, mas os apoiadores, né? Empresas milionárias que apoiam a FMS, tipo, pô, empresas de game, empresas de desodorante. Se eu não me engano, teve um ano que tinha a Axe. Mano, empresas gigantes que apoiam a FMS lá fora. Quantos apoios a gente tem na FMS aqui até agora? Saca? Nos últimos 4 eventos a gente não viu apoio nenhum, tá ligado? É só dinheiro injetado da FMS de fora pra fazer acontecer a liga no Brasil. Pra você ver quanto é difícil ali a gente ter esse apoio aqui nas organizações. Então, realmente, eu acredito, concordo que os MCs de alto rendimento eles têm que ser valorizados, eles têm que ser bonificados, etc. Porque, mano, é importante para que a cultura evolua. Mas isso também não é uma culpa da organização que também tá se fudendo, tá ligado? Que também não é bonificada. Pouquíssimas são as organizações que têm uma estrutura. Pouquíssimas são as organizações que têm um retorno financeiro, tá ligado? Então, é uma discussão que a gente tem que ter, a gente tem que continuar tendo, mas é sobre políticas públicas, é sobre o quanto a gente é marginalizado e o quanto a gente tem que acabar com essa marginalização da nossa cultura para que as empresas consigam se sentir seguras para botar dinheiro aqui nos nossos eventos. Como que a gente faz com que os outros organizadores da base tenham acesso a essa monetização, não só de YouTube, mas também monetizações como editais, né, de políticas públicas, regionais, estaduais, nacionais. Tudo isso faz parte de um mesmo ecossistema, tá ligado? Só que a gente não pode tratar essa parada como se fosse um jogo tipo de organizações versus MCs e MCs versus organizações. Como se tudo fosse culpa das organizações, principalmente das organizações que estão aí, mano, tipo, vindos do nada, tá ligado? É fácil a gente querer comparar hoje o duelo de MCs nacional com o Red Bull, francamente, ou com a FMS, mas não é a mesma coisa, tá ligado? A FMS, ela já teve ali o seu período embrionário, tipo, na Europa, em um lugar culturalmente totalmente diferente, onde o dinheiro vem de outras formas, tá ligado? Onde a cultura é vista de outras formas e onde as pessoas se tratam de forma diferente em relação ao que é essa competição. E agora eles têm esse dinheiro circulando lá fora para injetar aqui. A Red Bull, né, o Red Bull, francamente, tem uma grande marca por trás que bota um dinheiro e é uma outra discussão. O duelo de MCs nacional, irmão, é uma parada que nasceu de uma batalha de rua, que hoje abrange o país inteiro e ainda assim não tem um patrocínio, não tem uma estabilidade para manter o projeto de forma saudável para todo mundo, tá ligado? A mesma problemática que a gente tem com os MCs de alto rendimento que se frustram, a gente tem com os organizadores, tá ligado? Principalmente os organizadores que se põem à frente a essa liderança de estar à frente de um duelo de MCs nacional, de uma seletiva estadual, em qualquer dos estados, porque a gente tá lidando com o sonho de muita gente. E esses sonhos, eles nasceram a partir do esforço dessas pessoas que também estão se expondo e também tem essa frustração, que também tem esses problemas psicológicos. Mano, é difícil, tá ligado?
Quem me segue direto me vê tipo, no Instagram reclamando, me viu nos últimos 6 meses na péssima, na bad, por conta disso, tá ligado? Então é difícil para os MCs de autoatendimento, é difícil para as organizações, porque é uma competição que veio do zero e ainda é marginalizada, e não tem uma marca por trás, que não tem dinheiro vindo de fora por trás, então é pesado, tá ligado? E a gente tem que entender que é uma discussão a se fazer sobre a valorização dos MCs, mas também do trabalho das organizações e como que as organizações evoluindo tratam os MCs evoluindo e vice-versa, né? Esse ciclo vicioso. Porque senão fica sempre parecendo que é isso, é um jogo de quem quer tirar mais vantagem sobre quem. Ah não, o MC ele vem aqui na minha batalha só porque ele quer o hype dela. Ah não, a organização me chama só porque quer meu hype. E não é isso, mano. A gente precisa dos dois, saca? A organização precisa do MC para ter o show. O MC precisa ter a organização para ter quem arme esse show e para ter quem continue fazendo isso acontecer. Porque, mano, se a gente tiver só MCs, a gente não tem o evento. Se a gente tiver só organização, a gente também não tem o evento. Então a gente precisa entender que o jogo é conjunto, tá ligado? E aí eu não tô falando isso pro 90, porque eu acredito que o 90 sabe de tudo isso. Ele é organizador de batalha e etc e tal. Eu acredito que ele tenha se expressado de uma forma ambígua ali, não de propósito. Só que a partir do momento que ele fala isso daí, vários MCs vão vir falando essa mesma coisa, como a gente já viu e como eu já recebi inbox mesmo hoje sobre isso, né? Então é legal a gente entender isso, a gente abrir essa conversa de uma forma que a gente tem esses pontos de vista também, tá ligado? E esclarecer esses pontos aí, pontinho a pontinho, pra gente trocar essa ideia, certo? Estamos abertos à discussão, não sou dono da verdade de porra nenhuma. Como eu já disse, não é nada pessoal com o 90, tipo, amo o 90, amo o trabalho dele. E é um dos MCs que eu mais admiro. Do mesmo jeito que eu amo todas as organizações que eu citei aqui, não tenho nada contra ninguém. O que eu tô falando é sobre as ideias, sobre os negócios, sobre o mercado, sobre esse nosso ecossistema da cultura de batalha de rima. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua paciência, tamo junto. Um beijão no seu coração. Eu vou ficando por aqui, aquele salve do Mamute. Se você gostou, comenta, compartilhe e curte. Acesse batalhaderima.com.br, pois o corre continua. Vida longa às batalhas de rua.